Olá! Hoje a gente vai entrar no modo detetive para investigar um dos problemas mais intrigantes da odontologia. Sabe aquela dor de dente que a gente pensa, deve ser uma cárie, mas que no fundo parece ser algo mais? Pois é, às vezes o mistério é bem mais profundo e envolve não um, mas dois problemas acontecendo ao mesmo tempo no mesmo dente. Então, o que será que acontece quando a dor não é só uma cárie, mas um problema que vem de dois lugares diferentes ao mesmo tempo? Essa é a grande questão que vamos analisar hoje. A gente vai tentar desvendar o que se passa quando tanto o interior de um dente quanto as estruturas que o seguram por fora, tipo a gengiva e o osso, estão com problema. É um verdadeiro quebra-cabeça, sabe? E na odontologia, isso tem nome: lesão endoperiodontal. Para a gente entender esse problema, primeiro a gente precisa conhecer o cenário, né? Pensa assim, um dente tem dois mundos que são bem diferentes, mas que estão super conectados. Tem o mundo de dentro, que é o que mantém o dente vivo, e o mundo de fora, que segura o dente firme no lugar. E aqui está, digamos, a ficha criminal do nosso suspeito principal. Uma lesão endoperiodontal é exatamente isso que o nome sugere. Uma condição que afeta tanto a parte de dentro quanto a de fora do dente. Não é uma coisa ou outra, são as duas juntas. E aí é que mora o desafio, né? Descobrir onde a confusão toda começou. Olha, uma analogia boa é pensar no dente como se fosse um prédio. O endodonto seria o apartamento principal, lá dentro, onde fica a polpa, sabe, os nervos, os vasos sanguíneos, é o sistema que mantém tudo vivo. Já o periodonto, bom, ele é a fundação, a estrutura externa do prédio, é o que garante que ele fique em pé, estável e seguro. Os dois são super importantes e o problema é que uma infiltração em um apartamento pode com certeza afetar o outro. Ok, mas como é que esses dois apartamentos se comunicam, afinal? Porque eles não são totalmente isolados um do outro, né? Na verdade, existem umas verdadeiras passagens secretas que permitem que uma infecção ou uma inflamação viaje de um mundo para o outro. Existem basicamente três rotas principais para essa comunicação. O forame apical. Pensa nele como a porta da frente, a entrada principal, que fica bem na pontinha da raiz. Depois a gente tem os canais acessórios, que são tipo umas janelas laterais, sabe? Umas saídas menores que ficam ao longo da raiz. E por fim, os túbulos dentinários. Esses são como milhares de túneis microscópicos que conectam tudo. O problema é que qualquer uma dessas rotas pode virar uma verdadeira autoestrada para bactérias. E olha que interessante. A localização dessas janelas laterais não é por acaso. Se a gente olhar o gráfico, dá para ver que a maioria delas, cerca de 17%, fica no que a gente chama de terço apical, ou seja, bem na ponta da raiz. Isso faz com que essa área seja um ponto super crítico de comunicação, um verdadeiro centro de tráfego entre o mundo de dentro e o de fora do dente. Beleza, então a gente já conhece a cena do crime e as possíveis rotas de fuga. Agora, vamos ver como o detetive, no caso, o dentista, começa a investigação. O objetivo aqui é muito claro: descobrir de onde partiu o problema. Foi de dentro para fora ou de fora para dentro? E essa é a pergunta de US$ 1 milhão. A resposta para ela está numa coleta bem cuidadosa de pistas. É preciso usar uma série de testes e observações para, pouco a pouco, montar esse quebra-cabeça. Para isso, o dentista tem um kit de ferramentas bem específico. Primeiro, o teste de vitalidade, que vai dizer se a polpa, o coração do dente, ainda está viva. Depois, vem a sondagem, que mede a saúde da gengiva quase como um detetive medindo pegadas na cena do crime. As radiografias, claro, são as nossas câmeras de segurança, mostrando tudo aquilo que está escondido. E, por fim, o rastreamento de fístula, que é literalmente seguir um rastro para encontrar a fonte da infecção. E essa tabela aqui, essa é a nossa folha de pistas principal. É aqui que a gente separa os suspeitos. E acertar nesse diagnóstico é crucial porque o tratamento para cada caso é completamente diferente. Por exemplo, vamos olhar a linha da vitalidade pulpar. Se a origem é endodôntica, a polpa geralmente já está morta. Agora, se for periodontal, ela costuma estar viva. Outra pista importante é a sondagem. Um problema de dentro do endo cria uma bolsa bem estreita e funda. Já um problema de fora, do pério, causa uma perda de osso mais larga, mais espalhada. Cada detalhe aponta para um culpado diferente. Ok, então, depois de reunir todas as pistas e identificar a origem, o próximo passo é classificar a condição. E isso não é só para dar um nome bonito para o problema, não. É para definir o plano de ataque, o tratamento que vai ser feito para tentar salvar o dente.
Hoje em dia, a classificação é bem direta. Pense em 3 grandes grupos. A primeira pergunta é: existe algum dano físico na raiz, tipo uma fratura ou uma perfuração? Se a resposta for sim, isso já muda tudo. Se não tiver dano nenhum, a gente vai para a próxima pergunta. O paciente já tinha periodontite antes disso tudo? E a resposta para essa pergunta nos leva para as outras 2 categorias. E dentro dessas categorias, a gente ainda mede a gravidade do caso em graus. Pensa numa escadinha. Grau 1 é quando tem uma bolsa estreita e profunda. No grau 2, essa bolsa já ficou mais larga. E no grau 3, o problema já se espalhou para mais de uma face da raiz. Isso ajuda a gente a ter uma noção exata da extensão do estrago. Certo! Agora que a gente já entendeu a teoria, que tal colocar tudo isso em prática? Porque a melhor maneira de entender é vendo a coisa acontecer, né? Então, vamos analisar um caso clínico real e ver o nosso detetive diagnóstico em ação. Tudo começa, como sempre, com a queixa principal. Chega um paciente, um homem de 50 anos, e diz: doutor, tá doendo aqui do lado direito, em cima, quando eu mastigo. Parece simples, né? Direto ao ponto, mas a investigação mal começou. E a investigação começa. De cara, 2 suspeitos, o dente 15, que já tem um tratamento de canal antigo, e o dente 16 com uma restauração bem grande. O teste de vitalidade mostra que o dente 16 está vivo, tudo certo com ele. Mas aí vem a pista crucial, uma bolsa periodontal de 9 milímetros, que é muito funda, e o mais importante, bem estreita. E ela foi encontrada somente no dente 15. Para tirar a prova, o dentista faz um rastreamento e o caminho aponta direto para a lateral da raiz do dente 15. E aí, caso encerrado. O diagnóstico? Fratura radicular vertical no dente 15. Todas as pistas apontavam para isso. Lembra daquela primeira categoria da classificação? Lesão com dano radicular? Pois é, aquela bolsa estreita e profunda é o sinal clássico, a assinatura de uma fratura. E essa imagem aqui mostra perfeitamente o porquê daquela pista ser tão definitiva. Olha só. No caso da fratura, à esquerda, o defeito no osso é vertical, estreito, isolado. Ele segue direitinho a linha da quebra. Agora, compara com o caso da periodontite, à direita. A perda óssea é muito mais larga. Parece uma vala. Então, aquela bolsa estreitinha foi, sem dúvida, a arma do crime que resolveu o mistério. Mas por que isso acontece? Muitas vezes, fraturas desse tipo estão ligadas a tratamentos feitos no passado. A ciência mostra que quando se coloca um pino de reforço dentro da raiz, o ideal é que ele ocupe cerca de 2/3 do comprimento do que sobrou do dente. Se o pino for muito curto, toda a força da mastigação se concentra num ponto só, e isso funciona como uma cunha, que com o tempo pode acabar fraturando a raiz. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Uma simples dor de dente, que poderia parecer banal, pode esconder uma história biológica super complexa que mistura anatomia, infecção e até física. Fica a pergunta: quantas outras histórias como essa estão por aí, escondidas bem na nossa frente, só esperando por um olhar mais atento, um detetive curioso para decifrá-las? Agradeço a companhia de todos nessa investigação.